Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa de São João Maria Vianney, também conhecido como Cura d'Ars, porque uma das palavras que significam pastor é cura, aquele que cuida. E este sacerdote foi proclamado padroeiro de todos os párocos do mundo e é considerado como que um patrono de todos os padres, porque é um modelo de sacerdócio. Nós poderíamos nos perguntar, como de fato muitos já se perguntaram, se considerar São João Maria Vianney modelo de sacerdote não é um pouco anacrônico, não é algo que está, digamos assim, um pouco fora da realidade. Se nós considerássemos o sacerdócio do ponto de vista, digamos assim, exterior, talvez seria. Porque ser padre hoje é algo muito diferente do que era ser padre no século XIX. Bom, para falar a verdade, eu tenho 17 anos de sacerdócio e para mim hoje ser padre é algo completamente diferente de 10 anos atrás, por exemplo. No sentido de que hoje em dia tem um monte de exigências que se fazem aos párocos, de todo tipo. Os fiéis não são capazes de entender muitas vezes, né? Exigências de tipo administrativo, o que há de contas, de prestação de contas, de planilhas, de coisas econômicas, de burocracia, Você não tem noção, né? Quer dizer, a vida de um padre hoje em dia é extremamente burocrática sobre vários aspectos. Coisa que não existia nos tempos do Cura d'Ars. E coisa que era muito menor há 10, 15 anos atrás. Muito menor mesmo, não tem comparação. Mas o sacerdócio não é nada disso, não consiste, digamos assim, na exterioridade do ministério. E se nós considerarmos São João Maria Vianney do ponto de vista do que é o sacerdócio em si, então, de fato, ele é um modelo. Por quê? Porque o ponto de arrancada da sua pastoral era interior. Ele tirava as forças de dentro. Ou seja, o seu ponto de apoio era a sua alma unida a Cristo, a sua vida espiritual. Era daí que ele arrancava todo o seu dinamismo, que era um dinamismo muito maior do que aquele que humanamente se podia esperar de um homem. Ano passado eu li, nesse dia, como era a agenda de São João Maria Vianney, que ele dormia apenas algo como 2 horas por dia, porque não parava, absolutamente não parava de trabalhar pastoralmente, de rezar. Essa força ele tirava da sua vida espiritual, da sua união com Deus. Era um homem que, pela sua piedade, havia mergulhado profundamente nos segredos da oração. E, de fato, foi um grande místico, um grande santo, embora não desses místicos de mosteiro, essas pessoas que vivem para a vida mística, muito pelo contrário. Era um místico no sentido de alguém que realmente teve um contato com Deus, mas chegando à santidade na vida ativa. Isso para nós é absolutamente importante, porque a força do sacerdócio é interior, é espiritual. Nasce da fusão do sacerdote com Cristo, especialmente na Santíssima Eucaristia.
nasce da união permanente com Nosso Senhor através da oração, por exemplo, através da liturgia das horas. Nasce de uma dependência total de Cristo, porque o ministério, isso que a igreja chama de ministério, não é uma ação natural, ela é uma obra sobrenatural. Portanto, tem as suas raízes na força, no poder que nos é dado por Deus mediante a oração e os sacramentos. E São João Maria Vianney entendeu profundamente isso, ou seja, a sua paróquia dependia da sua oração. Então, ele rezava, ele se penitenciava, ele jejuava profundamente, ele buscava a união com Deus, porque ele entendeu que o segredo de um efeito sobrenatural poderoso era uma vida de oração poderosa. Uma coisa se desdobra da outra. Ou seja, a santidade do sacerdote não se dá em dois capítulos, por assim dizer. Uma é a santidade pessoal e outra é a santidade pastoral. É tudo uma coisa só. Não há uma espécie de divisão entre vida ativa e contemplativa. É tudo uma coisa só. E ele levou isso até as suas últimas consequências. Mesmo. Em segundo lugar, porque São João Maria Vianney teve como grande êxito da sua vida o ser sacerdote. Isso é muito bonito. O êxito da sua vida não foi ter subido na carreira eclesiástica, porque o Papa Francisco às vezes ataca bastante, com razão, o que ele chama de mundanismo. E às vezes nós podemos ter uma mentalidade mundanista ou mundana no modo de encarar o sacerdócio. Então parece que o fulano é seminarista, depois ele se torna diácono, depois ele se torna padre, ele se torna vigário, depois ele se torna pároco, depois ele se torna coordenador de não sei o quê, depois ele vira vigário geral, ou bispo. Bom, parece que tudo consiste numa escadinha, né? E que o êxito é subir na escadinha. Isso que, em geral, se chama de carreirismo. Nada disso existiu na vida de São João Maria Vianney, nada, porque o ser sacerdote ocupava a totalidade do seu campo de visão. Qual que era o êxito para ele? Era ser padre. Ele queria ser sacerdote e foi um sacerdote realmente fiel a vida toda. O que é muito importante, porque, quer dizer, uma pessoa que tem critérios de carreira na cabeça, ela vai se frustrar. Porque para tudo há um limite, né? Agora, quando não há critério de carreira, o que há é um critério de ser. Eu quero ser. Isso é acessível pela fé a todos nós. Ora, isso é muito bonito em São João Maria Vianney, quer dizer, a sua realização, o seu objetivo principal na vida foi o ser sacerdote. Então ele queria atender aquelas pessoas, dar o seu catecismo, pregar, celebrar missa, atender as confissões. E ele queria efetivamente converter mesmo aquelas pessoas. Converter de verdade. Ele queria que elas realmente crescem em Cristo com todo o seu coração. Esse era o seu objetivo. E esse objetivo ele alcançou. Ele conseguiu converter a sua paróquia, que era uma paróquia muito morna, muito tíbia, até pior do que isso, porque eram anos terríveis aqueles. Eram os anos depois da Revolução Francesa, então havia todo tipo de horror na sociedade, de vícios, de pecados e coisas das mais absurdas.
E ele conseguiu extirpar tudo aquilo e conseguiu fazer com que seu ministério alcançasse um efeito que transcendeu ao da sua paróquia por causa da força interior que ele tinha. Ele impactou toda a França e todos os países à volta da França. Basta pensar que uma missa dominical na paróquiazinha da Vila de Ars, que até hoje é um lugarejo meio perdido, podia ter 20 mil fiéis num domingo de manhã, que iam lá simplesmente para ver a missa do cura d'Ars, ainda que não pudessem escutar, não havia microfone, não havia nada para ser visto. Era um homem de Deus, era um sacerdote santo, que efetivamente viveu para converter aquelas pessoas. E por isso ele também é modelo, porque o seu objetivo foi a sua paróquia. Isso é muito importante. Veja, nós padres diocesanos somos diferentes dos padres religiosos, chamados religiosos, né? Por quê? Isso muitas vezes não é bem entendido. Para um religioso, a sua congregação é a sua família. Então ele é franciscano, por exemplo, ele tem os seus frades. Eles são a sua família. Então, os padres religiosos, eles vão trocando de paróquia assim, né? Porque a sua família é a sua família religiosa. Um padre diocesano não, a sua família é a sua paróquia. Eles são a sua família. Eles são os seus filhos, o seu povo, o seu coração. Então, se ele é um bom padre e ele dá a vida por aquelas pessoas, essa ligação é uma ligação muito profunda, que em tempos antigos a igreja entendia muito bem, porque a igreja se compreendia como uma família de almas, né? Então, era uma ligação muito profunda. Aquele homem estava ali, passava a vida toda naquele lugar, conhecia todo mundo, fazia, as pessoas confiavam nele, ele confiava nas pessoas, havia uma identificação completa. Depois, infelizmente, uma certa mentalidade um pouco mais empresarial foi ocupando espaço. Então, os padres diocesanos às vezes são tratados como gerentes de filiais, que você vai transferindo daqui para lá, né? E a alma fica meio dilacerada, porque é como uma planta que não tem raiz, ela não finca raízes, né? Porque justamente fica ali. E justamente, às vezes, aqueles que querem se dedicar mais acabam até se cansando disso, porque vão perdendo tempo, trabalho, etc., ao verem que tudo meio que vai por água abaixo a cada transferência, né? Nos tempos do cura d'Ars não era assim. Nos tempos do cura d'Ars, efetivamente, um padre ele ia para um lugar e ficava. E ele dedicava a sua vida ali, verdadeiramente àquele povo, né? E o resultado disso é que, efetivamente, essa identificação, quando o sacerdote era um homem muito santo, um homem muito de Deus, produzia efeitos assim visíveis de transformação social. Efetivamente, né? Quem não se lembra daquelas cidades do interior que tinha lá o padre velho, que no fundo, era a autoridade mais estável que o lugar tinha. Mandava mais que qualquer prefeito, qualquer delegado, qualquer outro, porque já estava ali há décadas e era efetivamente um ponto de referência para todo aquele lugar. Essa era a mentalidade que havia nos tempos de São João Maria Vianney. E por isso, o amor, a dedicação à sua paróquia sobressai, digamos assim, na sua caridade. É o que nós pedimos para todos nós sacerdotes, que nós possamos efetivamente ter uma vida interior profunda, produzir efeitos sobrenaturais que sejam duradouros, que produzam grandes resultados nas almas, que essa seja a nossa ambição, o nosso desejo mais profundo,
para o bem das nossas paróquias, que são as nossas famílias, sobretudo nós padres diocesanos, que somos os peões da igreja, aqueles que orgulhosamente levam a carga da pastoral cotidiana das paróquias pelo mundo inteiro. Que Deus nos ajude e que nós possamos conservar a fidelidade ao nosso ministério como a nossa divisa mais importante.